Olá, Rocco Repórter, espero que todos estejam bem. Nós vamos, depois dessa longa pausa, retomar a nossa disciplina eletiva de jornalismo. A pauta de hoje é fake news, que talvez vocês considerem um assunto um pouco simples, mas eu vou trazer alguns aspectos que vocês provavelmente não conheciam, um pouquinho da história, uma discussão um pouquinho mais aprofundada e nossas aulas, como eu mencionei para vocês, serão sempre divididas nessa parte teórica, com os vídeos de explicação, e a parte prática com a discussão, com a participação de vocês. Então, a primeira coisa a se considerar é o que são essas fake news. Só pela tradução você me diria, são notícias falsas, professora. A tradução literal é essa. E, de fato, são notícias falsas. Mas, até então, se eu falar para vocês de qualquer livro que vocês leem na escola paradidático, né? Não os livros didáticos, livros ficcionais, filmes, séries, todos são fictícios, todos não lidam com a realidade. E eles não são fake news. Por quê? Porque eles não se propõem a lidar com a realidade. Eles são, desde sempre, veiculados como ficção. O problema das fake news é que elas se passam como verdade. Então, não é só o fato de não ser real, é o fato de mentir sobre isso. Elas são falsas e circulam como se fossem verdade. Isso que torna fake news problema. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre quais os objetivos de se criar fake news, né? Qual a função dela na sociedade, como é que elas são tão rapidamente compartilhadas e qual a função dos robôs nesse processo. Vamos falar um pouco sobre verificação de fontes, que é especialmente importante para vocês que vão escrever, precisar checar exatamente aquilo que vocês estão veiculando. Vamos dar alguns exemplos mais históricos e puxar também para os dias atuais. Então, essa é a trajetória desse vídeo, assistam até o final. No final, eu também coloco umas referências bibliográficas interessantes que, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem checar. E vamos começar. Primeira coisa a se considerar é que as fake news normalmente se tratam de atacar reputações. O que isso significa? Dificilmente você vê uma fake news que vai tratar de alguém que não tem relevância alguma, que não é importante de alguma forma, influente de alguma forma, seja uma pessoa, uma empresa, uma instituição. Normalmente as fake news, aquelas que geram uma grande comoção popular, se tratam de alguém que está em alta. Então, ela está relacionada com o jogo de poder. Por quê? Alguém que deseja poder e normalmente ainda não o tem, precisa desestabilizar o jogo de poder, pensando em alguém que já tem esse poder perdê-lo. Então, normalmente você encontra notícias atacando algo ou alguém, porque você sempre tem que pensar em quem sai ganhando com aquilo. Quem sai ganhando com aquilo normalmente é alguém que vai conquistar alguma relevância, alguma influência, algum poder ao diminuir outro. E como é que isso acontece, né? Eles procuram atrair essas visualizações, porque estar em destaque também é chamar atenção para si mesmo e não só denegrir o outro, e disseminar o ódio, então, contra pessoas, instituições e empresas. Então, o que acontece, né? Como é que se dá esse processo das fake news? Elas são muito danosas porque elas têm um rápido compartilhamento. A Folha de São Paulo fez um estudo sobre os veículos de comunicação e as fake news, as páginas de fake news, têm maior participação dos usuários de redes sociais do que as de conteúdo jornalístico real. Então, eles mediram de 2017 a 2018 e os veículos de comunicação tradicionais tiveram uma queda de 17% no engajamento, né, na interação dos usuários, enquanto aquelas páginas que veiculam fake news tiveram um aumento de 61%. E por que isso ocorre? Porque normalmente uma notícia desses sites é retirada dali e postada em alguma rede social, e como a maior parte das pessoas que veiculam essas notícias só se informam através de redes sociais, elas compartilham. E esse compartilhar vai tendo uma propagação muito, muito alta. Além disso, e esse é um fator extremamente importante, elas também são veiculadas com robôs. O que isso significa? Que
Alguns produtores de fake news, na verdade, eles compram alguns endereços de e-mail e números de telefone celular ilegalmente de milhares de pessoas e eles criam perfis falsos para disparar notícias. Então, normalmente eles vão criar uma notícia que ataque alguém ou que o próprio conteúdo dela gere uma desinformação que vai prejudicar alguém e pegam esses perfis falsos que têm fotos e dados pessoais das pessoas normais, né? E eles criam interações entre esses perfis para fazer parecer que são reais e, inclusive, começam a interagir com outras pessoas. E esses perfis todos postam ao mesmo tempo aquelas informações iguaizinhas. Você consegue comparar, e isso é muito fácil de verificar. No Twitter isso acontece bastante também. Exatamente o mesmo texto com segundos de diferença, às vezes no mesmo segundo, postado por milhares de perfis. E aí o que isso acontece, né? Isso faz parecer, para quem está passando só os olhos, que um monte de gente pensa igual, que tem um monte de gente afirmando aquilo. E você pensa, se tanta gente está dizendo isso, é porque deve ser verdade. E, na verdade, não tem nenhuma pessoa falando aquilo, né? São robôs que estão reproduzindo o mesmo discurso, o mesmo texto. Inclusive, mais para frente eu vou falar sobre esse inquérito das fake news, que é relacionado justamente a isso. Por quê? Porque tem muito dinheiro envolvido aí. Como eu falei, fake news está relacionado com poder. Quem quer poder normalmente investe muito nisso. Então tem muito empresário patrocinando, muito dinheiro envolvido. É um mercado especializado. Ao contrário de antigamente, que as fake news eram divulgadas, já existia, já era divulgado, mas tinha um alcance muito pequeno. Agora é muito rápido disso se expandir. Então, na verdade, tem todo um processo envolvido por trás, todo um pensamento, toda uma logística. Isso é feito de caso pensado para funcionar. É por isso que ela é tão efetiva. Ah, professora, mas então como eu sei se a notícia é falsa? Na verdade, existem vários elementos que te indicam isso. Dá para você saber pelo próprio texto da notícia. Às vezes a notícia falsa, ela tem erros de ortografia, ela tem erros de escrita, ou o tom dela não é condizente com uma notícia. Então é um tom inflamado, um tom que gera medo, que mexe com as emoções. Também vocês podem consultar se nessa notícia aparece alguma fonte, né? Eles te indicam de onde eles retiraram aqueles dados. As notícias falsas podem até citar, colocar algum link lá, mas você pode clicar nele e não vai direcionar a lugar nenhum. Ou vai direcionar um lugar que também é falso. Então, pelo próprio texto você consegue perceber. Dá para perceber pela data de divulgação, se é muito recente. Dá para perceber pelo site onde foi postado. Então, se você clica no site e vê que outros textos ali também seguem essa linha mais sensacionalista, mais com textos menos revisados, também dá para você saber. Então, é possível você perceber pelo próprio texto. Mas, caso você não consiga perceber isso, existem sites que fazem essa checagem. Então, constantemente as pessoas estão trabalhando para descobrir essa veracidade e já colocam lá, jornalistas fazem isso, né? E aí você pode digitar o título dessa notícia ou pesquisar ali se existe alguma comprovação disso e eles já falam, é boato, ainda estamos verificando, eles colocam essas informações. Então, esses sites aqui são alguns exemplos, né? O boatos.org, Aos Fatos, o UOL Confere, E-Farsas e Agência Lupa. Todos eles fazem essa checagem. Então, vocês também, se tiverem recebido algum link de algo duvidoso, podem colocar nesses sites e verificar se já existe algum indício, se já existe algum estudo sobre essa notícia, se ela já foi desmentida ou confirmada. Então é interessante que vocês façam esse exercício. Mas um elemento essencial para você perceber se as notícias são falsas ou não, que aí eu chamo de vacina contra fake news, é informação, é conhecimento. É fato que
é mais fácil você se deixar levar por uma informação ou por uma notícia que chega nas suas mãos se você não for checar a fonte e se você não tiver nenhum conhecimento sobre o assunto. Você acaba acreditando, né? Porque a população não desconfia de tudo quando chega às suas mãos. Ela tende a acreditar. Passar a vida inteira desconfiando de tudo é cansativo, né? Mas quando o assunto é notícia, desconfie. Desconfie de tudo, sempre, o tempo todo. Nunca leve nada como verdade sem uma reflexão antes. Especialmente com notícias, porque existe, como eu já falei, né, muito interesse em veicular informações falsas. Então, você ter conhecimento sobre o assunto, você ter informação já, você ter acesso a notícias e comparar o que está sendo dito em outras fontes, isso é uma forma de você se precaver contra notícias falsas. Quanto maior a variedade de fontes que você tiver, mais fácil de você enxergar discursos contrários, né? Contrários não, pode até ser contrário, mas discursos contraditórios que negam elementos que você já sabe que são verdade. Então, se você tem mais conhecimento, você percebe isso mais rápido. As pessoas que costumam acreditar em fake news são aquelas que não têm muito domínio do assunto e de repente estão tendo contato com aquilo através daquele texto e acreditam. Às vezes é simples inocência, não é só a vontade de espalhar a desinformação, é realmente não conhecer. Então não dá para julgar a pessoa que compartilha. O que você pode fazer é apresentar as fontes mais confiáveis e falar, olha, não é bem assim, né? Já existe confirmação contrária sobre isso que você está falando. Então, mostrar as fontes mais confiáveis para as pessoas, para que elas, na próxima vez que receberem uma notícia, não saiam espalhando antes de verificar também. Então, já que eu falei sobre vacina, vamos falar um pouquinho sobre como é que as fake news atrapalharam o processo de aceitação da população por parte de vacinas. Por quê? Porque é uma fake news que circula há mais de 20 anos na sociedade, já foi desmentida quase que na sequência, assim, alguns anos depois, mas ainda assim as pessoas acreditam nela, apesar de já ser muito comprovado várias vezes que não era verdade. Então, não sei se vocês conhecem a história, eu vou contar meio por cima. Nós tínhamos o Andrew Wakefield, que apresentou uma pesquisa preliminar que foi publicada numa revista muito conceituada chamada Lancet, e nessa pesquisa ele descrevia 12 crianças que desenvolveram comportamentos autistas e inflamação intestinal grave. Então elas tinham vestígios do vírus do sarampo no corpo. Aí eu não sei se vocês sabem como é que as vacinas funcionam, mas na verdade a função delas eles injetam no seu corpo uma quantidade muito, muito pequena do vírus, que não é o suficiente para te deixar doente, mas é o suficiente para o seu corpo aprender a combater esse vírus. Então, ela serve para você desenvolver os anticorpos. Aí, a conclusão dele, né? A conclusão não, ele levantou uma hipótese de que as vacinas poderiam causar problemas gastrointestinais que levariam a uma inflamação no cérebro e talvez causassem o autismo. Foi assim que ele publicou. Ele tinha um estudo com 12 crianças e ele levantou uma hipótese que talvez se concretizasse. Mas só o fato de ter publicado ali e da revista ser conceituada fez um estrago enorme. Por quê? Porque depois... Então, o que acontece? Lá em 2004, o estudo tinha sido, na verdade, em 1998. Então, 6 anos depois, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos concluiu que não havia provas de que o autismo tivesse qualquer relação com esse elemento da vacina. O que eles achavam era que era um elemento específico da vacina. Então, eles testaram a vacina sem aquele elemento e a taxa de crianças que desenvolviam autismo continuava a mesma. E a taxa de crianças que não tomavam a vacina e desenvolviam autismo também. Então, não havia relação entre uma coisa e outra. Não era esse elemento e não era a vacina que provocava qualquer reação nesse nível. Além disso,
O Wakefield, também em 2004, ele tinha, na época dessa publicação do artigo, que foi em 98, ele tinha feito um pedido de patente para uma vacina contra o sarampo que concorria com a MMR, que era essa vacina que ele fazia uma acusação. Então percebam o conflito de interesses, né? Ele está fazendo um estudo que ele diz que foi sério sobre a vacina que é concorrente da dele para tentar dizer que aquela não funcionava. Ele não podia fazer isso. Existe um conflito de interesses enorme aí, dele provar que a outra não funciona porque ele tem interesse em vender a dele. Então, assim, tudo isso você poderia até falar, mas aí nós temos a informação final de que essas acusações, na verdade, foram muito além disso. Porque no estudo original, o Wakefield dizia que tinha vestígios do vírus do sarampo no corpo das 12 crianças pesquisadas. No entanto, né, um médico que auxiliou no trabalho dele veio a público dizer que, na verdade, não havia encontrado o vírus em nenhuma dessas crianças e que o Wakefield ignorou essas informações para não prejudicar o estudo. Então, ele desenvolveu um estudo, investiu um dinheiro porque ele queria provar algo que ele não conseguiu provar. Aí, o que ele fez? Fingiu que era verdade para poder lançar esse estudo. Ou seja, nada ali era válido. Todas as informações que ele se apoiava para poder informar qualquer coisa não eram factuais. Mas percebam que, embora tudo isso já tenha sido provado, e se vocês pesquisarem vocês encontram essas informações facilmente, ainda hoje, mais de 20 anos depois, porque esse estudo foi... a pesquisa que ele publicou na revista foi em 98, então 22 anos atrás, ainda hoje tem gente que fala que não quer vacinar os filhos porque tem medo deles desenvolverem autismo. Está provado que não acontece isso. Mas as pessoas demoram a acreditar em informações que desmentem aquilo que pode causar medo. Talvez não seja, e aí vocês precisam ter isso em mente, não seja simplesmente o fato delas não terem a informação, que normalmente quem acredita em fontes assim sem pesquisar são pessoas que não têm acesso à informação, que não têm esse hábito de leitura e tudo mais. Mas não é só isso, né? As pessoas são muito motivadas pelas emoções. E o medo que existe em algumas informações, especialmente relacionadas à saúde, é muito grande. Embora elas devessem ter muito mais medo dos efeitos que uma criança sem a vacina pode sofrer ao longo da vida, né? As pessoas acham que os problemas pelos quais elas se vacinam não são tão sérios, justamente porque poucas pessoas desenvolvem, justamente porque elas se vacinam, mas as pessoas têm mais medo do efeito da vacina do que do efeito da doença. Então, o medo é um grande gerador gerador não, é um grande ditador de ação e de reação. Então, as reações das pessoas são muito orientadas pelo medo. Então, aqui o medo dos efeitos é muito impactante na forma como as pessoas agem. E por isso que elas tomam atitudes que, às vezes, uma pessoa mais esclarecida nem entende e fala como é que pode a pessoa agir desse jeito. Então, sempre tenham em mente de que uma fake news eficiente é aquela que vai mexer com as emoções, é aquela que vai gerar pânico, é aquela que vai gerar medo, é aquela que vai fazer as pessoas reagirem ao invés de questionarem. Então, professora, o único receio da população brasileira é sobre esse estudo que já foi, na verdade, desmentido 1,5 décadas atrás? Então, na nossa história, né, nós temos um agravante muito anterior a esse, que já gerou um certo receio da população, embora não pela vacina em si, e sim pelo modo como ela foi aplicada. Talvez você já tenha ouvido falar da revolta da vacina, se não tiverem, inclusive, estudado ela com mais profundidade. Mas eu vou dar uma pincelada nisso aqui, porque é importante que vocês tenham esse conhecimento, pelo menos superficialmente. Aí, se vocês quiserem, vocês se aprofundam. Então, o que acontece? Nós tínhamos, lá no comecinho do século XX, né, 1904, o presidente Rodrigues Alves, que queria modernizar o país, porque o nosso país ainda tinha muitas características relacionadas a Portugal,
Portugal, que não era considerado uma referência extremamente atualizada. O que eles queriam era que nosso país tivesse uma arquitetura mais europeia, que se relacionasse com o que era de novidade. E o prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, aplica isso de forma muito severa. Não aconteceu só no Rio de Janeiro, tá? Aconteceu no país como um todo, nos grandes centros urbanos, aqui em São Paulo também, mas no Rio de Janeiro isso afetou de forma muito negativa a população. Então, nós tivemos essa reforma urbana que também estava relacionada com essas campanhas de saneamento. Por quê? Não sei se vocês sabem o que são cortiços. Não é tão afastado como tem lá no Chaves, tá? Lá é um cortiço. É como se fosse um pátio com as suas casinhas, só que os cortiços do Rio de Janeiro, elas eram casinhas mais empilhadas ainda, às vezes sem banheiro interno, então várias famílias dividiam banheiros fora. Era um conjunto habitacional muito pequeno, com muita gente nele. E isso era muito frequente no Rio de Janeiro. O problema é que se uma pessoa fica doente num contexto em que ela está em contato com tantas pessoas, todo mundo ali acaba pegando a doença se ela for contagiosa. E era isso que acontecia. Então, o que eles queriam era vacinar obrigatoriamente toda a população. Sem escolha, sem campanha, não tinha Zé Gotinha, não tinha nenhuma divulgação sobre por que estava acontecendo aquilo. Eles invadiam a casa das pessoas e aplicavam a vacina nelas. Era muito violento, muito invasivo, muito assustador. Então, isso gerava um desconforto enorme. Mas era muito importante que isso acontecesse, porque as doenças não eram simples, né? Era varíola, peste bubônica, febre amarela, eram doenças que realmente matam. Mas a população, o que ela percebia? Ela percebia o medo, ela percebia a invasão. Só para terminar esse pensamento, né? Esse evento aqui de reformular o Rio de Janeiro levou à derrubada dos cortiços que existiam nos centros urbanos para construir largas avenidas no lugar. Eles queriam modernizar e mandar essa população que era mais humilde e para o governo parecia que era associada à transmissora de doenças, também era bastante ofensivo para a população, né? Você considerar que elas estavam associadas com aquilo que ia transmitir doença. Então, o que eles fizeram? Derrubaram os cortiços e as populações tiveram que sair dos centros e ir para as periferias. Periferias é o que está afastado do centro, né? E aí começou a se construir as favelas. As favelas do Rio de Janeiro são originadas desse processo. De ter que sair dos centros obrigatoriamente, não foi assim uma escolha, eles derrubaram tudo para modernizar, e é por isso que gerou tanta revolta na população. Elas pegaram o elemento vacina como um exemplo daquilo, tudo que estava dando errado, de toda a revolta, de todo o desgosto com o governo, de tudo que elas sentiam de negativo. E ganhou o nome de revolta da vacina, mas não era contra a vacina, né? Era contra o governo e a forma como aquilo estava sendo tratado. Mas ainda hoje as pessoas vão falar que sempre na nossa história houve problemas com vacinas. Não é exatamente a vacina nesse caso que gerou o problema, embora a revolta tenha ganhado nome porque isso foi o estopim. E como é que se traduz para os dias atuais? Eu falo de dias atuais pensando nos últimos anos, não nos últimos meses. Nós percebemos a ocorrência de fake news nos mais variados setores, né? Na política, principalmente, é onde mais lidamos com mudança de poder. Então, lá em 2016, por exemplo, as eleições dos Estados Unidos podem sim ter sido extremamente direcionadas e afetadas por fake news, especialmente contra a candidata Hillary Clinton. Então, não dá para afirmar que, sem o uso das fake news contra ela, o resultado seria diferente, mas a margem dos dois candidatos foi muito pequena. Então, não dá para descartar a hipótese de que o resultado seria diferente sem a presença das fake news. E aqui no Brasil nós também temos muita desinformação em relação à política e
peguei um exemplo entre muitos, que é o caso Marielle, que até hoje não tem nenhuma explicação, tem muito mais desinformação do que informação, mas é só vocês entrarem nos sites de notícia que vocês vão ver outros exemplos disso. Na saúde também, né, nós temos, como eu falei antes, a vacina sempre foi um tema que causou muito medo e por isso muita desinformação, e até hoje, né, nós temos o exemplo recente no ano passado sobre o sarampo voltando, sobre febre amarela e como as pessoas continuavam com o mesmo discurso de que as vacinas poderiam fazer mal, que era melhor não vacinar. Então, esse tema sempre volta. Agora nós temos um exemplo mais forte ainda, que é relacionado ao coronavírus. Então já surgiu fake news de tudo quanto é tipo sobre isso, até sobre o clima influenciando, sobre a condição dos hospitais, sobre remédio, já surgiu de tudo, né? Então é muito importante que fique-se atento, especialmente quando elas se relacionam com algo sobre a saúde, porque as pessoas que seguem fake news relacionadas à saúde pode ter muito mais problemas. E também se relaciona com o jogo de poder, tá? Porque normalmente desestabilizar a população pode afetar sim o poder geral. E elas normalmente estão relacionadas também a um discurso de ódio, pode ser discurso de ódio nos mais variados setores, contra um grupo específico, contra algum partido político, contra uma ideologia. Quando nós pensamos em discurso de ódio contra um grupo e não contra uma pessoa, normalmente está relacionado com preconceito. Então, nós estamos num debate muito acirrado, especialmente nos últimos dias, por termos visto como o preconceito racial, étnico, né, está muito presente ainda, e o Will Smith falou que não está aumentando o preconceito, ele só está mais evidente. Então, é importante perceber como o papel do noticiário é importante, né? Se as pessoas não tivessem compartilhado o evento em questão, que originou toda aquela comoção, não teria nada dessas manifestações recentes. Então, o jornal tem esse papel de trazer as discussões à tona. E se não tivesse um registro, seria muito fácil abafar isso, falar que não foi assim e gerar uma fake news. Então, elas estão presentes em tudo. É muito perigoso, é sempre necessário se informar para que não caia nesses discursos falaciosos. Lá no comecinho da aula eu mencionei que eu falaria sobre esse inquérito das fake news, mas como está em andamento, não dá para falar muita coisa, porque ainda está sendo investigado, ainda aparecem coisas novas, então eu sugiro que se vocês tiverem interesse sobre isso, vocês acompanhem as notícias. O que eu vou falar é extremamente por cima, assim, só os dados factuais de datas, que isso dá para afirmar. Então, em março de 2019, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele abriu um inquérito criminal para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que, abre aspas, atingem a honorabilidade e a segurança da corte, fecha aspas, de seus membros e seus familiares. Então, era esse o objetivo, né? Investigar esse tipo de acontecimento. Aí, em março de 2020, os técnicos do STF identificaram 12 perfis em redes sociais que atuam na disseminação de informações de forma padronizada contra os ministros do tribunal. Ou seja, esses perfis encaminham o mesmo tipo de mensagem, na mesma forma, na mesma periodicidade. É o que eu mencionei antes para vocês de como é que funciona esses robôs, né? Esse encaminhamento rápido de mensagens. E aí, Gabinete do Ódio foi o nome dado pelos parlamentares ouvidos no inquérito ao grupo que espalha informações falsas e difamações na internet. Então, é isso que está acontecendo. Está havendo uma investigação sobre esse grupo, sobre o teor dessas mensagens, sobre o objetivo, sobre quem patrocina. Algumas pessoas já prestaram depoimentos. Se vocês quiserem se informar mais sobre isso, vocês podem acompanhar nas notícias. Tudo ainda está acontecendo. A verdade tem dessas, né? Ela vai se modificando conforme vão aparecendo mais provas, nunca se pode ignorar o que está aparecendo de novo. Então, por enquanto, se sabe até um certo limite, conforme vai aparecendo coisas novas, ela vai se modificando. E, por fim,
Eu já falei para vocês, vocês não podem afirmar nada sem fontes, então aqui estão as minhas fontes para essa aula. Se vocês tiverem interesse, eu sugiro que vocês entrem nesses sites, em especial o último, que é um canal do YouTube do professor Leandro Carnal, nome interessante, Prazer Carnal. Ele discute muito sobre fake news. Eu peguei algumas informações dele também. Ele tem uma série com 4 episódios por enquanto, mas acredito que ele vai continuar porque parece que é uma playlist. E ele fala de um jeito muito didático, muito fácil de entender, e ele trata com mais profundidade. Então é interessante se vocês tiverem tempo e disponibilidade que vocês acessem, especialmente esse site do professor Leandro Carnal, mas os outros também trazem informações mais aprofundadas sobre tudo o que eu tratei aqui. Então é isso, né, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, que não tenha sido só uma repetição daquilo que vocês ouvem por aí, que algo disso sirva de lição, que vocês levem isso em consideração quando acessarem as notícias e sempre pesquisem fontes variadas para escrever. Questionem tudo, essa é a mensagem final, né? Nunca acreditem em nada sem questionar, sem pesquisar. Inclusive, sobre o que foi falado aqui, vocês podem sempre pesquisar em outras fontes, isso é importante. E se vocês tiverem alguma dúvida, postem nos comentários ou me procurem, ou quando nós fizermos a discussão presencial, né, por videoconferência ou alguma coisa do tipo, aí nós podemos tratar sobre esses assuntos de novo. Então, espero que vocês tenham gostado e, se puderem, por favor, fiquem em casa, se protejam. Né, essas aulas mediadas por tecnologia são para evitar a exposição de vocês, então é importante que cada um faça a sua parte e se cuide. Então, até a próxima, pessoal. Reunião encerrada.